Da impunidade vivida no Acre, seus crimes ganharam as manchetes em Brasília. E de Brasília, ganharam o mundo. Não é de hoje que crimes terríveis acontecem pelo país. Nos anos 90, no Acre, uma barbaridade feita por vingança aterrorizou o Brasil todo. A vítima foi Agilson Santos, popularmente conhecido como Baiano. E a forma assombrosa como ele foi morto te deixará sem estômago. O crime chocou tanto pela frieza do assassino que o mesmo ficou conhecido como o assassino da motosserra. E até nos dias de hoje intriga as pessoas por conta dos depoimentos do suposto assassino, que são bem controversos. Eu sou o Marcelo, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. 30 de julho de 1996, o município é Rio Branco, capital do Acre. Agilson Santos, conhecido também como Baiano, estava com um amigo chamado José Hugo em um posto de gasolina. Nesse momento chega um homem chamado Itamar Pascoal. Ele ameaça e cobra Hugo, querendo dinheiro. Os dois começam uma discussão num local e num determinado momento do bate-boca, Hugo leva um tapa no rosto de Itamar. O Hugo, que estava armado, sem pensar duas vezes, ele saca o revólver e dispara em Itamar, que morreu na hora. Bom, nessa hora, o Agilson, ou melhor dizendo, o Baiano, ele estava dentro do carro presenciando tudo sem poder fazer nada. Tanto o Baiano quanto o Hugo, eles sabiam da merda que eles tinham acabado de fazer, da encrenca que eles estavam metidos, e aí eles fugiram na mesma hora. Fugiu. A polícia então chegou no local e começou uma das maiores perseguições da história do Acre. O Hugo até que conseguiu fugir, porém o Baiano não teve a mesma sorte. Ele foi raptado no dia seguinte por um grupo de policiais comandado então pelo coronel Hildebrando Pascoal, que por sua vez era irmão de Itamar e buscava vingança. Tá parecendo até o filme Tropa de Elite, mano. O Baiano foi lá, com a galera, matou o policial lá, ele viu que era o Bop, aí ele ficou em choque. E era Baiano. Ele tentou fugir, aí o Bop foi lá, porque ele também era a polícia. Só que nesse caso eles pegaram o Baiano primeiro e queria saber do Hugo, entendeu? Se eles tivessem pegado o Hugo e queria saber o Baiano, ia ser igualzinho mesmo, né? Bom, logo que foi raptado, o Baiano foi levado a um barracão que pertencia a um conhecido de Hildebrando e ele ficou lá algemado em um banheiro e lá mesmo ele foi torturado. O coronel queria saber o paradeiro de Hugo, o assassino de seu irmão, porém o Baiano não sabia onde ele estava e foi nesse momento que começou a sessão de tortura. E não pensa você que foi qualquer tortura. O Agilson ele teve os olhos perfurados, teve um prego cravado no meio da testa, as pernas, os braços e o jubileu foram decepados com a motosserra. Desmonetizado. Desmonetizado! Reprovado! Bom, tudo isso aconteceu, supostamente, com ele ainda vivo. Depois desse ato de barbárie, os restos mortais de Baiano foram jogados em uma das avenidas mais movimentadas de Rio Branco, para servir como um recado para Hugo. Entre as testemunhas do acontecimento, 4 delas foram executadas como queima de arquivo. Somente após um ano, em 1997, o ex-coronel conseguiu encontrar Hugo na fazenda de Itapuã, no município de Paranaguá. Bom, ele foi levado para o município de Formosa do Rio Preto, onde foi torturado e morto com requintes de crueldade, inclusive com ácido. Bom, a crueldade do grupo de extermínio supostamente comandada pelo ex-coronel não ficou apenas em Baiano e Hugo. Ainda na época dos acontecimentos, o grupo ligado a Hildebrando teria ido à casa de Baiano, sequestrado e mantido em cárcere privado a esposa e os 2 filhos de Baiano. O filho de Baiano, que tinha apenas 13 anos de idade, ele foi assassinado na época pelo simples motivo de que queriam achar o seu pai e a criança não sabia onde ele estava. Então, antes de pegar o Baiano, os caras pegaram a esposa Pegaram a esposa, eles foram lá, meteram um louco lá na esposa, que tinha acontecido alguma coisa com o Baiano, entendeu? E aí pegaram a esposa e os filhos dele.
E aí por isso que acharam o Baiano rapidinho. No outro dia já pegaram o Baiano já, entendeu? E o Hugo mesmo foram pegar 1 ano só depois. O caso Baiano só virá à tona em 1999 com a prisão de Delbrando Pascoal. Em 1996, o ano do crime, a Polícia Civil sequer abriu um inquérito. Na verdade, toda a cidade sabia de quem era o corpo que foi jogado nesse terreno, por que tinha sido assassinado e quais os principais acusados. 1 ano depois da morte, a Polícia Civil decidiu reabrir o inquérito. Enviou 2 agentes que fizeram uma investigação aqui nesse local. Conversaram com alguns vizinhos, como eles não tinham nenhuma informação, encerraram o caso. Bom, mas o que aconteceu com esse grupo de extermínio, então, né, que matou aí tanta gente? O irmão de Delbrando Pascoal, Pedro Pascoal, foi condenado a 20 anos pelo assassinato do garoto. Em 1998, mesmo após toda a repercussão do caso, o Hildebrando ainda conseguiu ser eleito deputado federal, mas não chegou a cumprir nenhum ano de mandato. Ele foi cassado, teve um pedido de prisão emitido, e em 1999 foi formado uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, né? Nela eles investigaram, então, o Hildebrando foi investigado por supostamente comandar um grupo de extermínio lá no Acre, comandado por policiais, além de serem também acusados por fazerem a parte do tráfico de drogas do local. Ex-deputado estadual, ex-deputado federal e para sempre o homem da motosserra. Em 2009, o ex-coronel ele foi condenado pela morte de Baiano. As condenações todas somam aí cerca de 100 anos de prisão. Em sua defesa, Hildebrando diz que não foi ele que matou Baiano, que quem matou Baiano foi o Alípio Ferreira, que na época o Alípio Ferreira era dono do cativeiro onde a vítima foi morta. E o motivo, segundo o Hildebrando, é que tudo não se passava de uma grande conspiração de seus colegas parlamentares, deputados na época, pelo fato de que ele era um dos responsáveis por denunciar os companheiros que faziam corrupção via Caixa 2. E por que ele criaria essa história? Devido à minha performance na Assembleia Legislativa. Ele estava revoltado. O homem da motosserra se diz perseguido porque apontou Caixa 2 e aumento irregular de salário de juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Acre. Bom, lembra até um pouco da história do Bandidos na TV, né? Esqueci o nome daquele cara lá, mano. O Wallace, né? Wallace Souza, né? Que também dizem que tudo que aconteceu com ele foi perseguição também da classe política. Cara, não é de se surpreender, não, né? Porque essa classe política é uma classe extremamente suja também, né? Que os caras não fazem também, né? Mas ainda assim, o Hildebrando não escapou de uma condenação. Bom, numa reportagem feita 20 anos depois com a filha do Baiano, ela diz que, na época, eles foram até procurar ajuda, só que a Secretaria de Segurança falou que não podia fazer nada. O que mais revolta Emanuela é que, passados todos esses anos, nunca receberam ajuda. Quando soube do sumiço do irmão, ela e a mãe ainda procuraram a Secretaria de Segurança. Na época disseram que nada podiam fazer. Em dado momento ali, quando eles buscavam por ajuda mesmo das autoridades, foi meio que feito na região ali uma vista grossa por parte das autoridades locais ali, por conta de que o Hildebrando era muito influente. Não é à toa que se elegeu deputado, né? Exatamente. Bom, em dezembro de 2016, o Hildebrando ganhou o benefício de ter prisão domiciliar, né, com tornozeleira eletrônica, e também por estar com problemas de saúde. Ele já está bem idoso já, né? Bom, e ele segue assim até hoje, né? E recentemente ele foi até tomar a vacina do Coronguinha. Tem uma entrevista muito boa do Hildebrando com o Marcelo Rezende, quem quiser procurar aí, o finado Marcelo Rezende, e aí lá ele se defende de todas essas acusações e bate o martelo lá de que tudo não passa de uma grande conspiração contra ele, que ele não fez nada. Inclusive dos companheiros, das testemunhas depois, que foram mortas também. Sempre pautei minha vida pelos mais elevados princípios éticos. Enfim, cabe aí ao você procurar saber mais sobre esse assunto e tomar aí a sua decisão. Tu merecia morrer! Bom, eu quero saber de você. O que você acha, né, do Hildebrando, mesmo depois dessa repercussão toda, ele ter sido ainda eleito deputado federal no mesmo ano, e hoje, né, ele está numa prisão domiciliar. Isso é um absurdo! Você
Conhece mais algum caso bizarro como esse? Comenta aqui embaixo nos comentários ou me envia lá no meu Instagram. Quem sabe vira tema pro próximo vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Falou!